Glória a Deus. Queridos, a paz do Senhor Jesus é um motivo de alegria, mais uma vez, estar com os irmãos nesta noite de adoração ao Senhor. Abra sua Bíblia sobre o tema do culto. Josué, capítulo 1, verso de número 9. Quero aqui louvar a Deus por essa oportunidade, louvar a Deus pela vida do pastor Josimar, pela vida do presbítero, do pastor Heber, do pastor Jaelso, do irmão Marinaldo, que nos convidou a estar aqui, todos os irmãos que aqui estão, todos vocês que vieram para adorar ao Senhor. Trago um abraço especial dali da nossa sede, do nosso pastor presidente, pastor Gilson Campos, a todos vocês. Josué, capítulo 1, verso 9, diz assim: Não te mandei eu? Esforça-te, tem de bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que tu andares. Podeis tomar assento. Meus queridos e amados irmãos, a história de Josué. Esse chamado de Josué é um chamado extraordinário. É um chamado que é lembrado por todos que estão em uma liderança, por todos que querem crescer ministerialmente. E todos nós temos um chamado peculiar e particular com Deus. E é muito bom, irmãos, quando nós recebemos uma incumbência do Senhor de fazer a sua obra. Só que às vezes esquecemos que a caminhada, ela não é de flores, ela não é de risos, até acontece. A caminhada é espinhosa e dolorosa. Todos querem ser usados por Deus, mas nem todos querem viver o que Deus tem para a sua chamada. Josué andava com Moisés, tinha intimidade com Deus e também observava os feitos de Moisés. Ver um homem que conversava com Deus face a face. Ver um homem que vai ao monte, ele fica ao pé do monte esperando ele voltar. Ver um homem sendo usado por Deus e Deus traindo revelações. Então Josué tinha tudo para iniciar a sua chamada de uma forma extraordinária. Nós temos tudo hoje para ter uma vida pautada dentro dos padrões bíblicos. Temos a palavra de Deus. Temos tempo para conversar com Deus, mas não usamos esse tempo para isso. E aí, infelizmente, entramos em momentos de decadência espiritual. E Josué tinha um chamado, ele tinha uma missão. E que missão era essa? De ser o sucessor de Moisés. Um homem que disse: Deus, se o Senhor não perdoar este povo, olha o peso da responsabilidade que Josué atrelaria ao seu chamado. O Senhor risca o meu nome. Um homem que tinha ousadia e, através da unção de Deus, liberta o povo do Egito. E agora Moisés está caminhando para a morte, porque ninguém é eterno. Nós temos um tempo aqui nessa terra. Salomão disse: há um tempo de nascer, mas há um tempo de morrer. Mas e nesse espaço, em nascimento e a morte, o que é que nós temos feito para Deus? O que é que nós temos feito para glorificar ao nome do Senhor? Porque Paulo, escrevendo aos irmãos em Coríntios, disse: quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, façamos para a glória de Deus. Aí eu pergunto a você nesta noite: as suas atitudes e as minhas atitudes têm sido realmente para a glória de Deus? Então agora Moisés, com Deus fala com Moisés para levantar o seu sucessor. E nós vivemos uma geração que não preparamos sucessores. Achamos que é somente nós.
E aí a causa de muitos na igreja hoje serem depressivos, serem ansiosos, porque acha que é só ele ou só ela que faz. E não somos nós que fazemos. Nós somos apenas instrumento. E quando Deus não ver um homem na brecha, Deus vai levantar uma jumenta para falar. Então por isso que Deus fala com Moisés: prepara o teu sucessor. E agora diante de Israel, Deus fala com Moisés escolher a Josué. E é muito bom quando Deus fala conosco: vou te usar, você vai ser instrumento meu, Deus vai mover, você vai viajar o mundo, vai cantar, é aquela coisa. Todos se empolgam. Só que a chamada de Deus não é empolgação. A chamada de Deus é convicção. Porque imagine se Abraão fosse empolgado: Sara, vamos embora porque vamos ver o que Deus tem. Só que no meio da sua trajetória de 24 anos, esperando a promessa se cumprir do nascimento do seu filho Isaque aos 25 anos, que a mulher está com 90, ele passa por situações que ele vai aprender a confiar em Deus, em depender de Deus, e entender que a chamada não é da minha forma, que a chamada não é do meu jeito, a chamada de Deus não é dos meus padrões humanos, e sim conforme Ele quer. Então Josué recebe a promessa e se empolga, porque, meu Deus, sucessor de Moisés, sucessor do homem que tinha intimidade profunda com Deus, ele fica eufórico. Só que aí, você recebe a promessa, você se empolga, mas aí para ela chegar ao cumprimento, há uma caminhada. Há um processo que é você e Deus, eu e Deus. Jacó, ele sai da sua casa, fugido porque ele engana o seu pai, para tomar posse daquilo que estava na palavra, mas por falta de esperar em Deus, ele faz do jeito dele, porque quando a sua mãe está grávida, a Bíblia diz que o maior servirá ao menor. Mas a falta de esperar em Deus faz com que ele e sua mãe arcam com consequências dolorosas. Mas ele foge, pega uma pedra e deita. E aí anjos sobem e descem no aviso. Ele fala: esse lugar aqui não é outro lugar, não ser a casa de Deus. Vai para a casa de Labão. E ele chega achando que na casa de Labão, desculpe o termo meio chulo, ele é o cara. Porque tem pessoas assim na igreja. Porque Deus usa ali, porque Deus deu um dom. Se eu não pregar, Deus não faz. Se eu não for o cantor, Deus não opera. Se eu não estiver orando, não acontece nada. Só que Jesus um dia falou para Nicodemos: ei, o homem não recebe coisa alguma se do céu não for lhe dado. Então tudo que eu e você temos foi Deus que mandou do céu. Então não nos gloriemos nisso, a glória é dele, é ele que faz, é ele que opera, e sem ele nada podemos fazer. Porque Jesus um dia chamou o tipo, disse em João 15, olha, vem cá, eu sou a videira, e vós os ramos. Se vós estiverem em mim, e eu estiver em vós, dareis frutos, porque sem mim, nada. Sabe o que é isso? Nada podeis fazer. Então quando Jacó chega na casa de Labão, ele fala, Labão falou assim, o que você quer? Não, eu quero casar com a sua filha. Então tá bom, trabalha por 7 anos. Vou trabalhar, porque o negócio aqui eu quero. Eu vou trabalhar pelo que eu quero. Tem pessoas na igreja que faz aquilo porque quer. Chega o dia, vence o prazo, ele vai então, porque ele escolheu casar com Raquel e não com Lia. Só que na casa de Labão não tem bagunça.
na casa de Labão, não atravessa o processo tem que ser cumprido à risca. Quando vai casar, ele chega e fala: você me enganou, Labão. Eu trabalhei 7 anos pela Raquel e tu me dá Lia. Ele disse: ei, vem cá. É porque aqui tem ordem. Aqui não é como você quer. É como está pautado para ser cumprido. Então, se você quer, a Raquel trabalhe mais 7 anos. Aí Jacó então trabalha, casa, fica rico. Mas havia algo dentro dele que precisava ser quebrado, precisava ser destravado. Porque uma coisa é receber a promessa de Deus e andar por caminhos tortuosos de forma errada. E aí a palavra do Senhor diz em Provérbios 14:12: há caminhos para o homem que parece perfeito, mas é o final, o caminho da morte, não é só física, é espiritual. Porque, preste atenção comigo, para eu voltar para entender o que Deus tem falando conosco nessa noite. O Jacó já estava próspero, já estava rico, já tinha família. Para que então mais coisas? Porque o escritor Lucas, o doutor, disse: ei, cuidado com a avareza. A vida de um homem não consiste nos bens que ele possui. Jacó tinha bens em abundância, mas não tinha a bênção de Deus. Então isso gera nele uma possível depressão, uma possível ansiedade. Por quê? Porque ele tem que voltar para se reconciliar com o irmão, para viver a vida certa diante de Deus. Porque não adianta eu estar na igreja dando glória, não adianta eu vir para o culto todos os dias, se eu não estou dentro da palavra de Deus. E aí procuramos todos os caminhos, menos a palavra de Deus. Então ele passa os seus irmãos, Gênesis 32, passa sua esposa, seus filhos, todo o seu povo, atravessa o val de Jaboque. E a Bíblia diz que naquela noite ele ficou só ele e Deus. Depressão não se cura com remédio. Ansiedade não vai se curar com o que os homens passam. A minha vida e a sua vida vai ser transformada quando eu tiver meu momento a sós com Deus. Ele fica a noite inteira sozinho com Deus. E aí ele vai lutar com um anjo. O que é que você quer? Eu não te solto se você não me abençoar. Mas o que você quer? Eu quero a bênção. Mas você já é rico. Estou parafraseando, tá? Não está no texto lá, que está em Gênesis 32. Mas você é rico, você já tem família, você tem tudo. Não, eu quero a bênção de Deus. Tem pessoas que têm tudo dentro da igreja, mas não tem a bênção de Deus. Então ele destrava o chamado e aí vira o que Deus fez, que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas aí voltando para Josué, mas para ele viver, ele teve que destravar, ele teve que ter um encontro com Deus para liberar do que estava dentro dele, porque ele vai, se conserta com o irmão e a vida dele se resolve e segue a caminhada. Agora Josué recebe a promessa, fica feliz, empolgado, eufórico, mas eu tenho Moisés ainda como meu porto seguro. Deus me falou que eu vou ser usado, mas tem o pastor aqui, então ele vai fazer. Mas a tua hora de exercer o chamado chega. E aí como que eu e você estaremos, ou vocês estarão, ou nós estaremos quando Deus fala assim: chegou o momento de eu te usar. Porque agora a promessa está para começar a desenvolver na vida de Josué. Então quando chega no capítulo 1 do texto do culto, é bem claro, a lapela do subtítulo diz: Deus anima Josué. Então perceba comigo, uma pessoa que está desanimada, ela fica o quê? Melancólica. Uma pessoa que está desanimada, ela fica triste, chorosa. E aí, se não vigiar,
Não vai dormir, vai meter remédio para dormir. Se não orar, se não buscar a Deus, se não entender o que Deus quer, porque escute uma coisa, tem muitas pessoas vivendo um momento de aflição dentro de si, porque estão fora do chamado. Jonas capítulo 4, nós vamos ver um homem que questionou com Deus, discutiu com Deus, todos nós sabemos a história, mas no final da sua vida ali, do seu capítulo, ele fica depressivo, chateado com Deus, melancólico, porque ele pregou, e aí Deus faz uma árvorezinha, uma boboeira nascer da noite para o dia, e ele está depressivo, choroso, porque ficou com raiva que Deus fez, e aí vem uma sombra, ele fala que maravilha, aí Deus vai lá e manda um bichinho. Deus não precisa de fazer coisas alardosas. Elias está na caverna, porque também se achou. Pastor Orlando, ele mandou, Deus orou, ele mandou fogo do céu e destruiu, matou 400 profetas de Baal, 400 profetas, e ele falou assim, pronto, eu estou em evidência. Aí Deus disse, baixa a bola, porque a glória é minha. Aí Deus faz Jezabel, manda só a mensagem, Elias, amanhã tu vai morrer do mesmo jeito que tu fez. Ou era o que estava em evidência, vai para a caverna depressivo. Quero morrer. Eu quero morrer. E começa a chorar. E Deus diz, como é que é? Ué, mas você não era o bambambam? Você apenas orou e quem responde sou eu. Se eu não responder, não tem oração atendida. Aí ele vai para a caverna, aí vem o vento forte, Deus não está nele. Vem o fogo, o terremoto, você sabe a história. Aí vem uma brisa e fala assim, Elias, o que você está fazendo aqui? Olha a prepotência de quem é usado por Deus. E aí quando eu não me sinto usado, eu fico depressivo, eu fico com raiva, eu fico nervoso, eu fico nervosa. Por que Deus está usando aquele lá e não está usando a mim? Porque sou eu que sou a pessoa. Aí Deus disse, ele, Senhor, o senhor não está sabendo? O senhor não viu o que aconteceu lá no Carmelo? Matei todo, eu só orei, o senhor matou todo mundo. E a Jezabel me ameaçou. Mataram todos os teus instrumentos e só fiquei eu. E se eu morrer, o senhor está enrolado. Por isso que eu me escondi aqui, porque eu estou com medo de morrer e o senhor ficar no prejuízo. Deus disse, é mesmo, Elias, é mesmo. Quebra essa sua barreirinha, vai ver teu chamado como? Come e bebe e vai marchar, porque a caminhada é longa. Mas se eu só te avisar uma coisa, se você, Elias, não quiser fazer, ficar de birrinha, bater o pé e achar que é só você que faz, deixa eu só te lembrar, ainda tem 7.000. Ou seja, traduzindo para os dias atuais, se eu não quero, Deus levanta outro. Se você não quer, Deus levanta outro. Então não faz birrinha, achando que eu vou ficar triste, eu vou querer chorar e morrer, porque se eu não fizer, ninguém faz. Aí Deus manda o bichinho e começa a comer aquela árvore. Aí Jonas fala agora, Senhor, mais um depressivo na Bíblia. Quero morrer. Me dá um Rivotril, porque agora eu quero morrer. Ué, Jonas, o que foi? Está nervoso por quê? Chateado por quê? Por quê, Jonas? O senhor matou uma árvorezinha. Aí Deus disse, é mesmo, tu se compadeceu de uma pequena árvore que nasceu num dia e morreu no outro. Eu não vou me compadecer de uma nação inteira. Tem muita gente em casa chorando, se lamentando, porque não tem uma oportunidade dentro da igreja, não recebe oportunidade, aí não quer vir para a igreja mais, aí não quer mais fazer a vontade de Deus, aí não quer cumprir o chamado, porque ainda não chegou o tempo da promessa e se encaverna. Nunca se viu tantos cristãos deprimidos. Porque tem a promessa, mas esquece que da promessa até o final da vida tem um processo. Então Deus fala assim, Josué, Moisés morreu.
E o subtítulo diz: Deus anima Josué, porque ele estava melancólico. Ai, eu não vou para o culto mais, porque o pastor não me deu bondade para cantar. Vá cantar na rua. Tem um monte de gente sentada na igreja esperando bondade para pregar o microfone. Vá fazer a obra. Pastor, mas o pastor não vai ver. Ninguém viu Davi matando ovelha, matando leão, cuidando das ovelhas. Ninguém viu Davi matando urso, mas o papai do céu estava vendo. E na hora certa Deus apresenta ele. Ah, pastor, mas o homem diz, todos dizem que quem não é visto não é lembrado. Isso é mentira e não está na Bíblia. Isso é falácia de Satanás. Quem é que lembrava de Mefibosete? Deus. Quem é que lembrou de José na prisão? Não foi o copeiro, foi Deus. Porque a Bíblia diz que depois de 2 anos se passaram. Porque quando ele sai, quando o copeiro sai com o padeiro da revelação, José fala: lembra de mim, por favor, eu estou aqui injustamente. Aí Deus diz assim: e o copeiro se esqueceu. Eu estou triste, pastor. Eu não vou mais fazer a obra. Agora eu vou entrar em casa. Vou ficar a noite inteira chorando, à base de tanta coisa, menos a Bíblia. Porque ninguém lembra de mim. José está numa situação difícil. Aí Deus cria o momento certo. Porque a promessa se cumpre no momento certo. Aí eu te pergunto, e se a promessa chegar hoje, como é que você está? Não, você não entendeu, eu vou repetir. E se a promessa chegar hoje, você está assim: Jesus, não aguento mais não. Opa, então para. Vamos tratar essa sua melancolia. E vamos fazer a... Faraó tem uns sonhos, aí Deus fala assim: copeiro, é agora, chega o momento. Ah, tem um lá na cadeia, bom de sonho, então chama ele. Deus mudou a história. Então Josué agora vai começar a desenvolver o projeto que é de Deus. Acorda para a vida, o projeto não é meu, não é seu, não é nosso. O projeto é de Deus. E se estiver dentro do projeto de Deus, vai passar por lutas, provações, mas vai chegar. O tema que eu quero dessa mensagem: destravando o chamado pessoal. Primeiro é se lembrar da promessa, porque se não lembrar também não tem como. Mas não é ficar se lembrando e chorando. Opa, uma hora vai chegar. Se o Senhor falou, uma hora chega. Jaelson me conhece há uns 35 anos, vamos dizer assim, eu não quero falar idade, né? Uns 40 anos, eu era menino, bebezinho. Dei muito trabalho para ele, para o Zé Carlos, lá na QNL 24, que hoje é a 28. E Deus sempre falando: foi, Gelson, vou levar ele para pregar os 4 cantos do mundo. Só que eu saí um pouquinho da rota para aprender algumas coisas que não devia. Para ter um chamado com Deus. Mas se cumpriu, está se cumprindo a cada dia. Mas se eu ficar, ai, detalhe, tá? Como aqui muitos sabem, eu tinha um problema, eu era gago. Imagine se eu fosse ficar assim: você falou que eu vou pregar, mas eu não consigo falar. Porque para eu casar com aquela princesa ali, eu tive que cantar para ela. E eu cantando, irmão, eu só canto quando eu chego no baile funk e falo: bora, depois que eu prego, eu falo: agora vai, entra na minha casa. Porque se eu cantar, vai todo mundo embora e acaba o baile do rapaz. Então imagina eu cantando, que não tem nada a ver com chamado, porque eu não sou cantor. Eu até acho bonito coisa, irmão, louva, aquela coisa que faz Jesus, mas não é para mim. Mas se eu ficasse esperando, como vai ser? Porque na minha garganta tem um desvio. As duas amígdalas são para fora, uma é para dentro e outra para fora. Tinha que cortar essa amígdala que atrapalha o ar entrar na visão da medicina. E eu teria que reeducar minha voz. Imagina um homem de 1,80 m desse tamanho e falar: a paz do Senhor, irmãos. Ou então: a paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Ia ser assim. Eu falei: mexer com isso não. Se o Senhor falou, o Senhor vai cumprir. Então, em cima de altar, fui curado. Mas Deus me deu um choque de realidade. E aí Deus tem que dar um choque de realidade no Josué, que quiser ficar assim: mas o Senhor falou que eu ia ser. Ei,
O Moisés já morreu, não vai morrer. Ele já morreu. Se levanta agora, rapaz. Mas o Senhor falou que ia ser usado. Ei, eu não te perguntei, eu te fiz a promessa. Só que chegou a hora, o Moisés já morreu. Já morreu. Não vai morrer. Não está doente para morrer, ele já morreu. Então se dispõe agora, porque eu tenho um chamado, eu tenho uma obra a ser cumprida, e você que é o escolhido. Você tem que levar o povo à terra prometida, chorando ou não chorando, com dor ou não sem dor. Oh, irmãos, tem uns 15 dias que Satanás está vindo com força, mas com mais força, para tentar de arrebentar a nossa vida, a nossa família. Só que ele se arrebentou. Porque eu falei com a minha família, entre em oração. Aí eu falo, nossa, os irmãos tudo riem, mas ninguém sabe às vezes. Só que a luta, as dores, as guerras, nós temos que convertê-las em combustível para avançar no chamado. E não ficar se lamentando por causa do leite que não volta para a vasilha que derramou. Josué, Moisés morreu. Para você destravar o seu chamado, você tem que se levantar. A promessa chegou, então se levanta. Se levantar não adianta nada. Porque você tem uma missão de conduzir esse povo à terra prometida, que eu falei com eles lá atrás. Você é apenas o instrumento. Agora, quando eu te escolhi, eu não te dei opção, se quer ou se não quer. Tem que executar. Paulo disse aos irmãos na Galácia, no capítulo 2 de Gálatas, verso 20: já estou crucificado com Cristo. Logo, já não vivo eu, então minha vontade acaba quando a do Senhor entra na minha vida. Mas Cristo vive em mim. E o viver que outrora vivo na graça, vivo para a glória de Deus, que me amou e morreu por mim. Então, Josué, você não tem escolha, você vai levar o povo, que é você. Então, irmão, não faça assim, Deus levanta outro, porque enquanto você não fizer, Deus fecha a porta. Enquanto você não fizer, tem doença. Porque isso, pastor, nos hospitais é o que mais encontra, na cadeia é o que mais encontra. Você é desviado porque você está afastado. Não, é porque eu desobedeci a Deus, porque eu não quis fazer a vontade de Deus. Está aqui porque Deus mandou falar e eu não falei. Então, só um aviso para vocês, cuidado quando você ora por alguém que está enfermo, ou que você ora por alguém que está preso. Saiba como orar para que não venha sobre você. Ano passado Deus me deu uma missão. Fomos orar por um pastor. E quando nós chegamos nesse local, Deus falou, não ore por cura, apenas fale para liberar perdão. A pessoa tinha algo que precisava ser liberado. Muita gente foi lá orar para cura. Deus, só perdão. Fizemos o que Deus mandou, uma semana depois ele partiu, salvo em Cristo. Então não é do meu jeito, é o que Deus quer, porque a nossa vontade é que as coisas aconteçam e Deus opera no dedo. Mas aí nós temos uma maneira de querer questionar com Deus. Por que o Senhor está fazendo isso? Por que, Deus? Jó 38:4 fala bem assim: Jó, onde é que tu estavas quando eu fiz o fundamento da terra? Tá. Em outras palavras, eu estou te pedindo opinião. Eu te pedi alguma coisa, se pode. Eu faço o que quero, do jeito que quero, porque a obra é minha. Então Deus falou, Josué, levanta agora, porque tem a missão. Mas aí Josué está na promessa, tem que se levantar. Mas existem algumas coisas no chamado de Josué, na vida dele, que precisam ser destravadas. E aí quando as pessoas geram-se um medo, não avança.
Então Deus vai destravar o medo que está na vida de Josué. Aí no verso 5 ele fala: ninguém. Ele vai trazer confiança e segurança, porque presta atenção, irmãos, nós não sabemos o que Deus faz e como Deus faz. Sabemos que no final vai glorificar o nome dele. Agora nem sempre glorificar o nome dele do jeito que nós pensamos. Então Deus vai dar a tranquilidade a Josué, vai renovar as suas forças e vai tirar o seu medo. Porque Josué agora está diante de uma responsabilidade. Eu até entendo, porque imagina ele ter que assumir todo o povo que é tribulado, que Deus manda o maná e o povo reclama, que Deus libertou o povo e falou assim: é melhor voltar para o Egito. E ele está vendo tudo isso. Agora ele cai na realidade e fala assim: meu Deus, olha o que eu estou enfrentando. Eu gostei da promessa, mas o negócio não é bem fácil assim. Aí então Deus vem e traz para ele e arranca o medo para ele avançar. No verso 5 diz: ninguém poderá resistir todos os dias da sua vida. Aí vem o ápice da ele despertar para o chamado. Como eu fui com Moisés, é garantia. Deus nos dá garantia. Ele deu no Antigo Testamento, e lá em Mateus 28, 19, 20, Deus falou assim: ide e fazer discípulos. Jesus só crava o que o Pai falou: ide e fazer discípulos das nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e vos ensinando a fazer tudo aquilo que eu vos tenho ordenado. Ele crava, chancela e fala o que o Pai disse lá atrás: estarei convosco todos os dias das vossas vidas, até a consumação do século. Então arranque esse medo, que medo não faz ninguém avançar. Ninguém poderá resistir toda a sua vida. Como eu fui com Moisés, eu também serei contigo. Ou seja, tentaram contra Moisés, mas eu venci por ele. Tentaram se levantar contra ele, mas você viu, você presenciou que eu dei vitória para ele. Então vai ser na tua vida assim também, Josué. Tira esse medo, porque se levantarem contra você, vão cair por terra. Pode levantar 11 mil, mas os 11 mil vai cair por terra. Arranca o medo e faz a minha obra. Como eu fui com Moisés, serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Sabe por que as pessoas estão caindo em profunda tristeza e não estão vivendo o que Deus tem por causa de medo? 2 Crônicas capítulo 20, verso 3. Depois de uma ameaça dos amonitas, dos meunitas, e dos meunitas, Josafá com medo de perder o reinado. No verso 3 diz: e Josafá teve medo. E se ele cai só no medo, ele se afunda em depressão e perde o reinado e morre. Mas aí tem um ponto e vírgula e diz assim, encerra uma frase e começa a outra: e se pôs a orar. Eu não estou aqui desfazendo o que o irmão falou da palestra, mas eu digo uma coisa para os irmãos: que tristeza hoje nós temos que chegar atrás de pessoas porque está faltando Bíblia. Porque para destravar o chamado, Deus disse: já te lembrei da promessa, Josué. Já te dei a ordem, já tirei o medo. Mas para você não cair em desânimo, para você não se encavernar, estou parafraseando, para você não parar o chamado, siga as minhas orientações. Se eu não sigo o que Deus quer, eu vou me frustrar. Se eu não sigo a ordenança de Deus, eu vou entrar por caminhos errados. Olha a consequência que vai ter um pouquinho na frente, quando Deus falou para Josué: vai guerrear contra, destrói Jericó e diga para ninguém pegar nada. Pessoal, Deus falou comigo aqui: vamos destruir Jericó, mas não pegue nada, porque quem pegar vai ser amaldiçoado. Lá vai o Acã. Ninguém viu. Opa, capinha bonita, mas não é tua.
Opa, tem uma prata. Tem ouro. E vamos embora, ninguém viu. Destrói Jericó. Chega capítulo 7. Deus manda eles ir para uma guerra com o povo de Ai. Uma cidadezinha pequena, um povo pequeno. Não, vai pouquinha gente, nós já venceu grande, isso aqui é fácil. Vai lá e morre todo mundo. Josué atribula. Deus, por que o senhor fez isso? Primeiro, só você ler o capítulo 7, você vai ver. Porque Josué manda o povo sem consultar a Deus. A maior causa de aflições dentro de pessoas que estão sem fazer a obra de Deus, estão com o seu chamado travado, é porque não tem mais vida de oração. Porque Filipenses 4, 6 e 7 diz: não andeis ansiosos. Antes, sejam conhecidas diante de Deus as vossas orações, em súplicas e ações de graça. Porque aí vem o versículo 7 para quebrar todo problema mental. Porque a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. O problema é que nós não oramos mais, não seguimos a direção de Deus, e aí tomamos decisões erradas. Aí temos pessoas hoje que têm casamentos frustrados, porque em vez de orar a Deus, e não existe, me prove na Bíblia, profecia para casamento. Ah, tem de Isaac e Rebeca, negativo. Quando Abraão mandou o seu servo, foi bem assim: faça prova com Deus. Deus, em pensamento, eu vou mandar água para os camelos lá. Quem fizer dessa forma, é o Senhor confirmando. Nós estamos terceirizando orações. Estamos terceirizando intimidade com Deus, porque um bate o pé, sapateia, revela o que é para revelar. Pronto, ora por mim, porque Deus vai falar comigo. Se está aqui. Pastor, Deus não fala comigo. Tem quanto tempo que você não abre a Bíblia? É claro que Deus vai usar alguém para falar conosco, seja em profecias ou na palavra. Eu tenho que estar atento. Mas não adianta eu ouvir a palavra e não praticá-la, porque Jesus, quando está terminando o sermão da montanha, no capítulo 7, verso 24 a 26, ele fala bem assim: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Não é só ouvir, é praticar. Constrói a casa sob a rocha, vem vento forte, a chuva cai, o rio se submerge e a casa não cai, é de pé. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não pratica, é o mesmo cenário: chuva vem, rio submerge, o vento vem forte e a casa destrói, porque está na areia. Crente firmado em profecias de homens se afunda. Crente firmado em momentos se afunda, se arruína. Mas quem é firmado na palavra, balança, mas não cai. Balança, mas não cai. Josué, você quer ser um homem bem sucedido? Segue a minha orientação. Não te apague da tua boca do livro da lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para teres o cuidado de fazer conforme meu servo Moisés deixou escrito. Ou seja, tem um manual. Tem um manual. Mas hoje o manual de muito crente com os filhos é: pega o celular, papai, para não atrapalhar o culto. Toma o celular, filho, pode ficar aqui, ó, tá no YouTube, para você assistir o videozinho. Bíblia que é bom, ninguém dá. Não, mas é uma criança. É uma criança que o diabo está dizendo bem assim: não lê Bíblia. O papai está te ensinando a pegar telefone. Não, deixar meu filho dormir, porque não tem. Deixa ele descansar, tadinho. Ele fica a semana inteira levantando cedo para a escola. Deixa ele dormindo em casa e vamos para a escola dominical. Ó, o diabo, isso aí, ó, acostuma a não ter vontade de ler a Bíblia e nem aprender. Aí depois está achando assim: pastor, ora pela foto do meu filho, porque ele está na cadeia. Ele está preso, por quê? Mas por quê? Porque eu não ensinei. Porque já ensinando, erramos. O irmão aqui falou que tem que convocar os irmãos.
Não existe isso, não tem que convocar porque é chato para ele falar isso. Porque a pessoa tem que ter vontade. Jesus, ele não convocou, ele deu uma ordem. E quase ninguém está fazendo. Imagina um irmão que é mortal, como todos nós aqui, foi convocar os irmãos. Que irmão chato, convidando para ensaio de varões. Agora Jesus foi bem assim, ide! E nós não está indo. Mateus capítulo 9, Jesus foi bem assim, rogue ao Senhor da seara que envie trabalhadores. Se o próprio Jesus, irmão, pediu a Deus misericórdia para o discipar, pedir orar para levantar um trabalhador, não se entristece não quando alguém não for. É perda de tempo. Porque quem tem compromisso com Deus não precisa ser convocado, vai por prazer. Quem tem vida com Deus não tem que ser ordenado para ir. Ah não, mas tem que ir amanhã. Tem prazer, porque o salmista Davi disse, me alegrei-me quando me convocaram. Eu fico triste quando vejo o líder convocando o povo e o povo não está nem aí. Agora, se o patrão convocar, eu quero você amanhã trabalhando meia-noite lá na sua empresa, você trabalha meia-noite, e nem é meia-noite e um não, você chega lá 11h50, mas para Jesus é uma bagunça. Para Jesus qualquer coisa tá bom, porque Ele é Deus, Ele perdoa. Aí o chamado não flui, a vida não anda, porque não segue as diretrizes do Senhor. Sabe por que Noé foi bem sucedido na sua construção, irmãos? Porque o verso 22 do capítulo 6 diz, fala bem assim, e Noé fez consoante ou conforme tudo que Deus havia lhe direcionado. Aí temos que tratar a depressão de crente, porque crente não está fazendo o que Deus quer. Pastor, o senhor orou pelo meu casamento e olha quem é. Mas eu só orei para Deus te confirmar, não mandei você casar. Pastor, mas Deus falou que me dá um carro. Aí eu saio daqui do culto, já estou pensando em entrar no site, fazer pesquisa, para amanhã fazer uma prestação de 3 mil, ganhando 1.000. Mas Deus falou que ia pagar. Porque se Deus fala assim para você, compra uma casa de 1 milhão sem ter R$1, Ele vai pagar. Agora você vai bem assim, não compra uma prestação de R$10 que eu não vou te dar, não adianta, porque, mas 1 milhão é muito mais difícil. Não, com Deus, 1 milhão não é nada. Sem Deus, R$10 é um problema. O problema é que eu não estou vivendo a diretriz do Senhor. Josué, para você ser bem-sucedido e ter sucesso, faz conforme Moisés deixou escrito. Aí teu chamado destrava. Aí pronto, Deus falou para ele, lembrou da promessa? Mandou ele se levantar, tirou o medo, deu orientação. E agora, senhor, está tranquilo, agora vai andar. Não, agora é com você. Não te mandei eu. Para destravar o chamado não adianta ter promessa. Não adianta só ficar de pé. Não adianta tirar o medo. Não adianta ter a Bíblia para orientar. Mas se não colocar a mão no arado. Gente, agora ficou difícil dar um glória, né? Só a irmã que deu. Porque Deus fez a promessa, já mandou me levantar, que Ele está comigo. Ele falou que está comigo, me deu orientação. Tá, mas barco ancorado não pega peixe. O Pedrão, o ganhador de peixe, que pega peixe pra caramba, ficou frustrado a noite inteira. Aí encostou o barco na praia e foi lavar a rede. Quem lava a rede, eu já ouvi, eu não tenho experiência nisso, mas eu vou falar baseado em alguns pescadores falou, é o cara que está frustrado, porque ele lavou a rede e tipo assim, não tem mais pescaria. Aí Jesus chega num barco lá no Mar da Galileia, tem um monte de barco, ele vai na onde? No do frustrado. Me presta seu barco? Tem uma multidão para me ouvir. Mas tira o barco da praia. Aí Jesus começa a ensinar o povo e o Pedro está no barco. Terminou a pregação. Porque não existe milagre sem palavra, tá, irmão? Não existe poder de Deus sem palavras. Jesus disse a um dos irmãos, ei, Senhor, morreu fulano, ciclano, morreu meu irmão, casei com a mulher, como é que chegar no céu, como é que vai ser?
Lá no céu não tem casamento, etc. Tu não sabe? Vocês erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Não falou assim, você erra por conhecer o poder de Deus e a Escritura. Primeiro é a palavra. Ezequiel 37, Deus falou assim, Ezequiel, você crê, então profetiza. Ossos secos, ouça a palavra de Deus. Enquanto eu profetizava pela palavra, juntou-se com o osso, teve a restituição. Jesus termina a pregação e fala, Pedro, lança o teu barco ao mar. No mesmo lugar, fala assim, pode parar aqui. E Pedro está assim, o que esse homem quer? Estou parafraseando, tá? Para finalizar. Mas o que está acontecendo? Lança a rede. Ô Senhor, o senhor não entende quem eu sou. Eu sou o Pedro. Parafraseando, tá, irmãos? Para você viver a história bíblica. Eu sou o Pedro. Eu tenho uma pescaria lá no Mar da Galileia, lá, ó. É a maior, encomendas e muitos. Eu conheço o mar. E Jesus deve pensar bem assim. Eu criei o mar. A sua limitação humana e a minha nos impede de ver coisa extraordinária. Eu trabalhei o inteiro e pesquei nada. Não está na Bíblia, não está no texto, mas eu imagino se fosse assim, esqueceu da pregação? Eu estava ensinando, é mesmo, sob a tua palavra, eu vou lançar a rede, ver o milagre. Não adianta Deus te ensinar a fazer e você não fazer a sua parte. Josué, não te mandei eu, esforça-te. Mas eu tenho a promessa, Deus. O Senhor mandou me levantar, Deus. O Senhor está comigo, Deus, eu tenho a Bíblia para ler. E se não se esforçar. E não fica empolgado não, porque vai ter dia que vão olhar para você atravessado. Você vai ficar triste. Vai ter dia que vão olhar para você, Josué, e vão dizer, tu é o pior líder. Não presta para nada. Tenha bom ânimo. Porque o maior líder que passou nessa terra foi rejeitado pelos seus, e glória a Deus por isso. Porque se não fossem rejeitados, estavam todos fadados à condenação eterna. Eu vim para os meus, mas me rejeitaram. Obrigado, Jesus, porque o Senhor alcançou todos nós. Mas todos aqueles que se renderem a mim, eu vos farei ser filhos. Estou parafraseando, tá, o texto. Não te mandei eu. Está ficando de pé para eu terminar. Esforça-te. E tem de bom ânimo. Não temas. E nem te espante. Aí ele fala mais uma vez. Eu estarei contigo. Por onde quer que andares. Quantos estão com o seu chamado travado? Porque Deus já lembrou da promessa. Deus já mandou se levantar, está até de pé, mas está parecendo um cone, parado. Deus já garantiu que está com ele. Já deu um manual para acompanhar, mas não, eu não vou ler manual hoje, para quê? Aí chegamos a um ponto, irmãos, que temos que fazer sorteios, incentivos, para que o irmão que lê a Bíblia no final do ano ganhe uma viagem para Caldas Novas, ou ganhe um presente. E o diabo disse, olha que legal. Eles estão tão fora da Bíblia que estão agora criando coisas. Jaelson, se você ler a Bíblia no final do ano, vou dar uma viagem para Caldas Novas. Aí o Jaelson nunca lê a Bíblia. Rapaz, então eu vou ler, porque eu vou ganhar a viagem. Mas não pense em ter vida com Deus, é para ganhar a viagem. A que ponto que as igrejas estão chegando, fazendo incentivos. Sabe por que a mensagem tem mensagem que agrada o povo? Porque massageia o ego. Não, eu sou contigo, meu filho, eu vou te honrar. E Deus disse, para eu te honrar, primeiro tem que se prostrar. E nem sempre honra de Deus é ser ovacionado. Honra de Deus é o nome dele sendo glorificado. A que ponto chegamos de incentivos? Sabe o incentivo que na Bíblia? Salmo 1, verso 2. Porque o verso 1 diz, bem-aventurado é o homem que não anda no caminho dos pecadores, nem se assenta nós carecedores. Antes,
O seu prazer. Prazer é alegria, satisfação. Está na lei do Senhor. E na sua lei eu medito de dia e de noite. 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 Quer viver um chamado abençoado? Medita de dia, medita de noite. Medita de dia, medita de noite. Josué, eu te mandei. Se esforça, vai ler Bíblia, vai orar, vai consagrar de dia e de noite. Porque o Senhor teu Deus, não tenha medo, nem se espante. Porque o Senhor teu Deus está contigo por quer que andares, por onde quer que andares. E para finalizar, Josué tinha a desconfiança do povo. Porque ele foi bem assim, olha. Deus falou assim, Josué, convoca o povo e manda santificar. Porque eu vou engrandecer o seu nome no meio deles. Porque eles não estão botando muita fé em você. Só que é o seguinte. Quando você faz o que Deus manda. Quando você e eu se esforçamos. Nos esforçamos. Quando nós não tememos. Não nos espantamos. E fazemos o que Deus quer. Vai se cumprir o que Paulo disse. No capítulo de Romanos. No verso 31. Se Deus é por nós. Quem será contra nós? Eu termino dizendo para você nessa noite. Deus te deu toda a receita hoje para você destravar o teu chamado pessoal. Não espera o pastor te convocar para fazer. Não espera o líder de varões te convocar para você fazer. Se apresente. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz bem claro. Se eu só faço aquilo, está em Lucas 17. Se eu só faço aquilo que é me mandado, eu sou um servo inútil. Eu quero fazer duas perguntas aqui. Quem aqui não serve a Cristo ou está afastado? Eu quero a você e dê um passo para Jesus. Tem alguém? Levanta a sua mão. Quer destravar a sua vida para ver o que Deus tem? Tem que dar um passo para Ele. Tem alguém aqui no nosso meio que não serve a Cristo ou está afastado? Faça assim com a sua mão. A receita está aqui. E a cereja do bolo é você. Tem alguém? Quem está afastado aqui, irmão? Porque tem pessoas que estão na igreja afastadas de Jesus. A Bíblia diz que Pedro seguia Jesus de longe e andava com ele. Tem alguém? Se tem, vem aqui na frente, porque eu tenho mais um minuto. Não tem? Então quero chamar as pessoas aqui que estão com o seu chamado travado. Chamado pessoal. Vem aqui para nós orarmos e Deus destravar seu chamado. Pode vir. Mas Jesus, que coisa linda, né? Eu preguei uma mensagem que não tem nem... Eu acho bonita, irmão. Porque espera alguém vir para todo mundo vir. Mas se fosse assim, olha, o CPF 847-2305-3438, cadê você? Vem aqui. Aí, eita, que Deus maravilhoso. Quantos aqui nessa igreja é aqui que está com o chamado pessoal travado? Porque não está tendo vida de oração com Deus? Não está meditando a palavra de Deus, não consagra mais sua vida? Porque o crente não jejua mais não, irmão. Mais não. Jejum é 1 hora por dia. E olha lá. E tem uns que na jejum assim, começa meia-noite, dorme meia-noite e até meio-dia. E acorda 11h59 da manhã, joga no rosto e fala, obrigado, Senhor, por esses 12 horas de jejum. Hipócrita. Cadê você que sabe que seu chamado está travado e não está fazendo? A melhor visão que tem aqui é do pastor, que ele sabe que não está cumprindo o chamado de Deus. Não sou eu. E o pastor Jesus Cristo que nos trouxe a mensagem para nós. Vou chamar a última vez. Você vai vir para orar, para Deus destravar seu chamado. Ei, não espere eu apontar o dedo para você e dizer assim, Maria, Joaquim, Pedro, Tiago. Não. Deus me usa da forma que quer. Se quiser falar o nome, ele fala. Mas eu não fico nisso não, porque Deus não expõe ninguém. A não ser que seja um pecado que está feio. Mas está falando para você, venha.
destravar teu chamado pessoal, Josué. Não adianta eu te prometer os fundos e o mundo para ganhar vida para mim, se não faz o que eu quero. Tem mais gente aqui que o chamado está travado. A culpa é do pastor, que não me dá oportunidade para nada. Não, a culpa é tua, que não quer nada com o que Deus está mandando fazer. Mas, eu chamo a última vez, não vai vir? Não vai vir? Você sabe que o seu chamado pessoal está tão travado, você pensa que está carregando aquelas bolas de aço nos pés. Deus chamou para fazer a obra dele, não está fazendo. Deus chamou para você pregar, você não está pregando. Chamou para você cantar e não canta. Deus chamou para você, pastor, mas o que o pastor quer que eu faça é limpar a igreja. Isso é chamado. Jesus lavou foi o pé dos discípulos. Ei, lá na sede, você vai me achar pouco nos cultos lá de terça-feira, sentado no banco. Você vai me ver em pé, vigiando o carro, acompanhando ali no altar fora. Eu sou pastor, qual o problema? Dia 27 agora completam 15 anos de ordenação ao pastorado. Mas qual o problema de eu servir? Eu aprendi uma coisa com o pastor Francisco Barbosa, que foi meu primeiro pastor. O segundo pastor, o primeiro pastor foi o pastor Ascrebite, partiu para o Senhor. Mas quem me pastoreou pequeno, com 6 anos de idade, foi o pastor Francisco Barbosa. Ele falou assim: meu filho, não importa em que área você está na igreja, o negócio está no meio do bolo. Porque quando a bênção chega assim, quem está lá na porta, quem está no banheiro, quem está na cozinha, não, você não pegou. Quando a bênção de Deus chega, vai pegar quem está na porta, quem está cuidando da cozinha, quem está no banheiro limpando o chão, quem está no altar, quem está aqui. Se você está dentro do pacote da bênção, vai receber também. Finalizo dizendo, tem mais alguém que quer vir aqui na frente para orar, para Deus travar esse chamado? Não tem? Pai, aqui estão os teus filhos diante do Senhor. Eles viram a necessidade de estarem pedindo ao Senhor para que possam viver um chamado destravado do Senhor, Pai. E eu te peço agora, em nome de Jesus, destrava aquilo que impede eles viverem a plenitude do chamado do Senhor. Dá força, dá ânimo, os encoraja, ousadia, para que eles possam ver o que o Senhor tem, Pai. Que eu sei que não é fácil, eu vivo isso na pele. Mas eu peço ao Senhor, Pai, desperta todos nós a vivermos o chamado pessoal e glorificar o Teu nome. Eu ministro nesta noite sobre os meus irmãos e sobre os que posteriormente vão assistir essa mensagem estiver sendo gravada ali. Que eles possam, Pai, viver o chamado e destravar a sua vida seguindo as orientações do Senhor, porque a promessa já foi feita, já estão de pé, o Senhor tirou o medo, o Senhor já deu orientação, mas faltam se esforçar e ter bom ânimo. Eu te peço, ó Deus, abençoe a todos no nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês, muito obrigado. Ali fora vai ter uma mesa com os materiais dos nossos projetos. Se irmãos quiserem, procurem o meu filho lá fora e a minha esposa. Deus abençoe, pastor, pastei. Graças a Deus. Irmãos, aleluias.